Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um chamado ecoando no seu coração. Um chamado para o bem dizer, para o servir com amor e para fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Eu quero que você saiba que eu estou muito feliz em te receber aqui. E antes de te contar sobre o que está por vir, eu quero te explicar rapidamente o que você vai assistir a partir de agora. Esse vídeo que você irá acompanhar faz parte de um aquecimento especial para um evento muito importante que acontecerá nos próximos dias. Esse aquecimento é justamente para preparar o seu campo, a sua escuta e o seu coração para aquilo que vamos viver juntos muito em breve. Nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, sempre no horário das 20 horas, horário de Brasília, eu irei conduzir uma nova edição do meu curso gratuito de benzimento, os Sementes do Bem Dizer. Serão 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te ensinar os fundamentos do benzimento, a consciência por trás do bem dizer e como esse caminho pode ser vivido com responsabilidade, fé e amor, possibilitando que você não só ajude outras pessoas, mas também transforme a sua própria vida através de uma ferramenta muito poderosa, o benzimento. Os Sementes do Bem Dizer não é apenas um curso, é um reencontro com um saber ancestral simples e profundo que atravessa gerações. E esse evento é ainda mais especial para mim porque no final dele, ao término desse evento, eu irei abrir a primeira turma do ano da minha formação e mentoria em benzimento. Por isso, eu te faço esse convite. Venha aprender junto comigo como você pode usar o benzimento no seu dia a dia e fazer do seu 2026 um ano mágico, um ano de profunda transformação na sua vida. Para participar dos Sementes do Bem Dizer é muito simples. Basta clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo ou através do site www.sementesdobemdizer.com.br. Ao realizar a sua inscrição, você será direcionado a uma comunidade de avisos no WhatsApp e receberá em primeira mão todos os avisos importantes sobre o evento, assim como os links de acesso e também o nosso e-book complementar. Tudo isso de forma gratuita. Faça sua inscrição agora mesmo, garanta a sua vaga e, se sentir no coração, compartilhe com alguém que também queira aprender. Agora sim, eu te convido a assistir com presença os próximos conteúdos. Receba esse aquecimento como um preparo do seu campo. Abençoada seja a tua fé. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Para quem está chegando agora, essa é a nossa live Roda de Bênção, um programa que iniciou, que foi idealizado lá em 2023. Qual é a proposta dessa live, desse programa Roda de Bênção? É compartilhar saberes e ensinamentos sobre a prática do benzimento. Então, sobre benzimento, sobre o bem dizer. Então, para quem deseja aprender mais sobre benzimento, ou até mesmo aprender a benzer, por que não? Esse é o programa ideal, essa é a live ideal para vocês. É um programa onde justamente eu compartilho os meus saberes, os meus conhecimentos sobre a prática do benzimento. Essa live aqui é para quem tem dúvidas sobre benzimento e para quem deseja aprender mais sobre benzimento. Para quem não me conhece, eu sou Ana Brasil, benzedeira, fundadora do grupo Benzedores de São Miguel Arcanjo,
e tenho como missão, como propósito, ensinar outras pessoas a ajudarem cada vez mais pessoas através da prática do benzimento. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com certeza, para quem tem dúvidas sobre o benzimento, esse é o momento da gente tirar essas dúvidas aqui de vocês. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando, todo mundo que está entrando. Qual o tema de hoje? Qual é o assunto que nós vamos abordar aqui hoje? Justamente, o que é o benzimento e quem pode benzer. Começando do básico, é como se a gente estivesse montando, estruturando ali uma linha cronológica junto dessa live, desse conjunto de lives que é o Roda de Bênção. Então a gente vai começar lá do começo. Primeiro, o que é o benzimento? O que é benzimento? Benzimento é bendizer, dizer o bem, abençoar algo ou alguém. Então, se a gente for pegar o significado da palavra benzimento e a origem dessa palavra, que deriva do latim, significa bendizer, abençoar algo ou alguém. Então, nós podemos benzer tanto pessoas como animais, plantas e também objetos. Lógico que o que a gente pode benzer é a intenção, ela vai variar. Então, por exemplo, quando a gente abençoa, quando a gente realiza o benzimento para uma pessoa, para um animal, para uma planta, vai ter propósitos específicos, diferentes de quando a gente abençoa, de quando a gente benze um objeto. Por exemplo, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa diferença. Quando a gente está benzendo, quando a gente vai benzer uma pessoa, um objeto ou uma planta, a gente pode intencionar, por exemplo, a energia da cura, para curar aquele animal, para curar aquela pessoa ou até mesmo aquelas plantas, aquela planta. Benzimento não é só para cura. A gente também realiza benzimento para limpeza energética, harmonização, harmonizações energéticas, fins variados. Porém, a gente trabalha também com a energia da cura. A cura que está causando, a cura daquilo que está causando o incômodo e o desconforto da pessoa, do animal, da planta, do ser vivo. Agora, quando a gente vai benzer um objeto, a gente não vai, por exemplo, trabalhar com a energia da cura. Não tem como a gente curar ali um objeto, algo que é puramente material. Então, quando a gente vai benzer um objeto, por exemplo, quais são as intenções que normalmente nós colocamos? A gente benze, a gente abençoa aquele objeto para que ele irradie energias positivas, energias boas, ou que até mesmo se torne um amuleto, uma espécie de amuleto de proteção. Então, por exemplo, nós, benzedores, benzedeiras, sempre que a gente vai realizar o benzimento, sempre que a gente vai benzer outra pessoa, nós normalmente, comumente, utilizamos um objeto, um símbolo ali que representa esse movimento de se colocar enquanto benzedor naquele momento e também para nossa proteção pessoal. Então, sempre que vocês estiverem me vendo realizando vídeos de benzimento, lives de benzimento em alguém, em outras pessoas, vocês normalmente vão me ver utilizando alguns colares, às vezes até mesmo um terço, um rosário no pescoço ou um colar. E esses objetos, eles são consagrados, são benzidos, que são uma forma, por exemplo, para mim, qual é o significado de colocar esse colar de proteção para realizar um benzimento? Quando eu faço o meu auto-benzimento antes de iniciar um benzimento e eu coloco esse meu colar, seja um rosário, terço, ou esse meu colar de benzimento, naquele momento eu me despeço, mesmo que momentaneamente, da Ana, ali a pessoa real com os defeitos, e me coloco nesse papel de benzedeira. Então, quando eu coloco esse colar, eu sei que naquele momento eu estou ali assumindo esse papel de benzedeira. E simbolicamente, não quer dizer que num passe de mágicas, eu consigo separar a Ana normal da Ana benzedeira. Não é isso, mas é justamente simbolicamente. Eu sei que naquele momento eu estou assumindo o papel de benzedeira. E eu me coloco essa responsabilidade, me coloco nesse papel, faço o meu ancoramento energético, as minhas orações, as minhas respirações para me preparar. E volto a minha atenção para esse momento presente.
para o ato do benzimento. A Ana que irá benzer. E esses colares, enfim, esses objetos, eles são consagrados justamente também visando a minha proteção energética. Então eu tenho fé nisso, eu acredito. E quando a gente vai benzer um objeto, a gente benze para essas finalidades. Diferente de quando a gente vai benzer uma pessoa, um animal, uma planta, um ser vivo. Conseguiram? Estão conseguindo acompanhar e entender? Perfeito. Então, o benzimento, retornando. Benzimento é bem dizer, dizer o bem, abençoar algo ou alguém. E a gente vai além, eu me permito ir além nesse significado. O benzimento, ele é um ato de amor, um gesto de amor, um gesto de carinho, de acolhimento para com o próximo, para com a pessoa que vai receber o benzimento, que deseja receber o benzimento. Então, o benzimento, ele é amor, ele é carinho, ele é acolhimento. Então não tem como a gente, por exemplo, se colocar à disposição para benzer uma pessoa e ao mesmo tempo querer julgar o que levou aquela pessoa, a necessidade dela de receber o benzimento, o que levou ela a receber o benzimento. Então não é um momento de julgamento, não é um momento de crítica, é um momento de acolher aquela eventual dor, aquele eventual sofrimento, desconforto, o que leva a pessoa a receber o benzimento. E aqui eu convido vocês também a buscarem na memória de vocês aqueles que tiveram o privilégio, ou que têm o privilégio de receber benzimento, de ter contato com um benzedor, com uma benzedeira, ou às vezes lá no passado, lá na infância, na juventude, né? Eu convido vocês a revisitarem essas memórias, esse lugar na memória de vocês e lembrarem, buscarem lembrar como que era receber o benzimento, qual é a imagem que vocês têm na memória de vocês do benzedor, da benzedeira. Vamos buscar na memória. Se quiserem comentar também, podem comentar. O que significava para vocês? Qual era a imagem, a mensagem, que a afeição, que aquele gesto do benzimento, a afeição do benzedor, da benzedeira passava para vocês? Olha só, a Ingrid comentou que vem na memória dela a avó dela benzendo ela. E justamente essa imagem de cuidado, de amor. A Daniele comentou que a imagem que vem para ela é a imagem de purificação, de purificar. Proteção são as palavras que estão vindo aqui, a Denise comentou. Ó, mais alguém aqui que também lembrou da avó, a avó benzendo. Olha só, quantas avós sendo lembradas aqui hoje. A avó Elzira, a avó da Márcia, que já não está mais entre nós aqui nesse plano. Olha só que legal. Renato comentou que o que vem na memória dele é o cheiro da arruda e a sensação de paz. Estão vendo só como são memórias boas e afetivas nesse sentido de remeterem à paz, ao amor, ao carinho, ao cuidado. Assim como a Ana também comentou aqui, afeto e carinho. Proteção também é uma palavra que veio mais de uma vez. Muitas avós aqui sendo lembradas. Olha só, a Samira tem a grande bênção de ter a mãe benzedeira e que ainda benze, pelo que eu entendi aqui. Mas, enfim, não levem para o coração se eu não li o seu comentário. Estou tentando aqui acompanhar os comentários de vocês. Olha que legal o depoimento aqui, o relato da Maria Goretti. Ela comentou aqui que o avô dela benzia de muitas coisas para diferentes finalidades. E que a filha dela teve uma hemorragia e ela se lembrou, a Maria Goretti se lembrou do avô que benzia, invocou ele e a hemorragia da filha parou. Então, só de ser invocado, né, relembrado, a força, a fé do avô da Maria Goretti foi capaz, através também da fé dela, de curar a hemorragia da filha. Olha que interessante esse testemunho aqui, esse relato. Então, muitas pessoas, ao fazerem esse exercício de relembrar, né, de buscarem lá na memória
esse movimento, esse momento do benzimento, de receber um benzimento, de lembrar de benzedores ou de benzedeiras, trouxeram as palavras acolhimento, carinho, amor, paz, proteção, ou seja, coisas boas, sentimentos bons, memórias boas. Então o benzimento é isso. O benzimento, acima de qualquer outra coisa, é acolhimento, é amor, é abençoar algo ou alguém, bendizer algo ou alguém. Se a gente de novo revisitar o significado da palavra, que é bendizer, então benzimento significa bendizer, quando a gente incentiva alguém, quando a gente estimula, anima alguém, quando a gente faz um elogio para alguém, a gente também está benzendo, bendizendo, se a gente for ali literalmente no significado da palavra. E o benzimento, ele acontece também nessa entrelinha, nessas entrelinhas, com sutileza, quando a gente nem mesmo sabe ou percebe que a gente está ali ou recebendo ou realizando um benzimento. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, por exemplo, estar num momento ou num dia ruim, num momento difícil da vida, numa fase difícil, ir conversar com alguém e em uma conversa ter aquela sensação de sair revigorado. Sabe, conversar com uma pessoa, seja um familiar, um amigo, até mesmo um desconhecido, um colega de trabalho, e tá numa fase, num momento não tão bom, ter uma conversa com alguém e de repente perceber que saiu daquela conversa com as energias renovadas, melhor do que quando você iniciou a conversa. Ali a magia do benzimento também acontece, também está acontecendo. E falando sobre isso, a gente acaba, querendo ou não, puxando também um outro assunto, que é: quem pode benzer? Quem pode se tornar um benzedor ou uma benzedeira? É necessário ter o dom do benzimento, o dom de benzer? A gente acaba, ao falar sobre um assunto, ao falar sobre o significado do benzimento, a gente acaba também puxando esse outro assunto, esse outro tema. Então, novamente, revisitando, benzimento é bendizer, dizer o bem, abençoar algo ou alguém. Ainda assim, às vezes muitas pessoas, conscientemente, inconscientemente, colocam alguns obstáculos em relação ao ato de benzer, em relação à prática do benzimento. Acabam colocando alguns empecilhos, como, por exemplo, o dom do benzimento. Então, para realizar o benzimento, eu tenho que ter o dom, eu tenho que ser uma pessoa que está numa posição específica de uma igreja, de uma religião, e por aí vai. Inúmeras pontos para que a gente possa realizar o benzimento, para que a gente possa benzer. Obstáculos. Mas uma coisa que eu sempre gosto, um questionamento que eu sempre gosto de trazer para os meus alunos, para as pessoas é: para praguejar algo ou alguém, a gente precisa de algum pré-requisito? Para desejar o mal, para xingar alguém, tem que ter pré-requisito? Para fazer algum trabalho, algum feitiço, alguma magia, para prejudicar alguém, qual é o pré-requisito que se exige? Eu não sei vocês, mas eu desconheço pré-requisitos, desconheço empecilhos que são impostos quando alguém deseja o mal de outra pessoa, quando alguém quer fazer algo para prejudicar uma outra pessoa. Eu não vejo ninguém falar que tem que estar em uma posição X dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Não vejo. Muito pelo contrário, eu vejo pessoas praguejando e amaldiçoando outras pessoas à torta e à direita, sem nenhum pré-requisito. Agora, em contraponto, para abençoar, para benzer, se exige uma infinidade de pré-requisitos. Não sei para vocês, mas na minha visão, na minha opinião, a balança não fica equilibrada, ela não se equilibra, a conta não fecha.
Eu acredito profundamente em algo maior, elevado, uma energia muito forte e poderosa, que se encontra em uma posição muito elevada em comparação a nós, seres humanos. Alguns chamam essa força, essa energia de Deus. Eu acredito profundamente em Deus. Não sei vocês. E esse Deus, para mim, ele não iria não iria estipular um pré-requisito para que a gente pudesse abençoar os nossos irmãos. E em contraponto, não colocar pré-requisito para que a gente fizesse o mal, para que a gente prejudicasse o próximo. E é bíblico. João, capítulo 14, versículo 12, diz, abre aspas, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Basta que a gente tenha consciência dessas palavras, da força dessas palavras, da potência. Então, qual é o pré-requisito? Qual é o dom do benzimento? O dom do benzimento, considerando tudo que eu falei aqui para vocês até então, é justamente o amor. O querer fazer o bem, propagar o bem, o desejo genuíno de ajudar o próximo. Esse é o pré-requisito fundamental para que uma pessoa se torne um benzedor ou uma benzedeira. Pré-requisito fundamental, o amor. O amor ao próximo, o querer ajudar, o querer fazer bem. Porque não adianta eu ter uma oração, uma reza forte, ter o poder da cura e não querer ajudar o outro, não querer compartilhar isso. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então eu não estou desconsiderando que tenham pessoas que realmente têm uma oração, uma fé que move montanhas, diferente de outras pessoas. Mas de nada adianta essa fé tamanha, saber uma oração poderosa, se a pessoa não quiser compartilhar isso, se a pessoa não quiser ajudar o outro, o próximo. E o benzimento é essa doação, é entrega, é compartilhar com outras pessoas o seu tempo, que é precioso. Qual é o bem mais precioso que nós temos, senão o nosso tempo? E quando a gente escolhe compartilhar de alguma forma esse bem precioso que nós temos, o bem mais precioso que nós temos com outras pessoas, é um gesto de amor, é um gesto de carinho, é acolhimento, é propagar o amor. Isso é muito forte. Isso é muito, muito potente. E o benzedor, a benzedeira, ela precisa ter esse sentimento dentro dele, dentro dela. Esse desejo de compartilhar o seu bem mais precioso com outras pessoas, o amor, o querer fazer o bem, o querer ajudar. Benzimento é doação, é entrega, é transbordar. Quando a gente realiza o benzimento, quando a gente se abre, se torna um benzedor, uma benzedeira, o que acontece? É o transbordar desse amor que já está dentro da gente.
Então esse é o pré-requisito fundamental para se tornar um benzedor ou uma benzedeira, o amor. A vontade e o desejo de fazer o bem, de ajudar o semelhante, o seu semelhante. Esse é o pré-requisito fundamental. É necessário ter um ancestral benzedor para se tornar um benzedor hoje ou uma benzedeira? Não é. Não é item obrigatório. Mas uma outra coisa também que eu gosto muito de falar e de compartilhar com as pessoas, e aí vem da minha veia de historiadora, porque eu sou professora de história de formação, tenho mestrado também em história, então a gente analisando a história do nosso país, analisando também a história do benzimento no nosso país, aqui no Brasil, eu afirmo para vocês, é muito difícil, para não dizer impossível, que todos vocês não tenham um ancestral que foi benzedor ou benzedeira. É praticamente impossível. Impossível é uma palavra muito forte, mas conhecendo a história, a origem do benzimento no nosso país, gente, é muito difícil. A gente pode não conhecer, a gente pode não ter o conhecimento, mas é muito difícil não ter. E a ancestralidade tem uma força muito grande, muito poderosa. É genético. Genético. Ancestralidade, gente, está no gene, não tem como fugir. Não tem como fugir da nossa ancestralidade. Então a gente até pode não ter o conhecimento, pode até não ter sido um antepassado, um ancestral próximo, como um avô, uma avó, uma bisavó, uma tataravó, como no meu caso, mas com certeza, se for puxando lá atrás, vai ter alguém. Com certeza tem. Que bom, Daniele, que bom. Daniele colocou que adora, que está adorando essa conversa, essa nossa prosa aqui sobre benzimento, sobre bem dizer. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. É uma proposta bem diferente do que vocês estão acostumados a me ver aqui fazendo, então bem diferente das lives de benzimento, bem diferente dos vídeos, mas é um projeto já antigo, bem antigo, e a minha missão maior é ajudar a formar mais benzedores nesse mundo. Então, a responsabilidade não é minha, né? Na verdade, é um processo de despertar o benzedor ou a benzedeira que já existe dentro das pessoas. Mas eu tenho como missão maior essa, porque são tantas pessoas que buscam por um benzimento, que necessitam de um benzimento, e uma pessoa só, no caso eu, né, muitas vezes eu me vejo diante de situações onde eu não consigo acolher a todos que recorrem a mim pedindo por um benzimento. Então, quanto mais benzedores, quanto mais benzedeiras nesse mundo, mais pessoas serão acolhidas. E quando a gente faz o movimento de se abrir para o bem dizer, de se abrir para benzer, essa luz ela irradia para toda a nossa família, para todas as pessoas que são próximas a nós. Então, esse brilho, essa energia não fica só com a gente, não fica só com o benzedor, com a benzedeira. Quem aqui está comentando que tem ou teve mãe, pai, avô, avó, benzedor, benzedeira, sabe do que eu estou falando. É uma energia que ela propaga, que ela se estende. Então, só da gente ter o benzedor ali na família, a benzedeira na família, a gente já é abençoado por si só por esse fato. É diferente, a gente sabe que é algo diferente. Então, tem ali uma pessoa constantemente abençoando a gente, seja diretamente no gesto do benzimento ali presencial, mas também e principalmente nas orações. Porque quando, e eu falo isso enquanto benzedeira, eu que sou benzedeira, gente, sempre que eu vou realizar um auto-benzimento, sempre que eu estou fazendo as minhas orações, as minhas práticas, não tem como não colocar as pessoas que a gente ama. Os familiares, os amigos, e aqui eu costumo dizer, os meus alunos, as minhas alunas também, porque a gente acaba criando um afeto, uma afeição muito grande com as pessoas que têm contato com a gente. Então, às vezes, a pessoa não é meu aluno, minha aluna diretamente, mas
tá sempre me acompanhando através das lives, sempre acompanhando meu conteúdo, comentando, a gente acaba criando um vínculo, criando uma amizade. Então, sempre que eu tô ali nas minhas práticas do dia, que eu peço a proteção para mim, eu irradio para essas pessoas também, eu acabo abençoando essas pessoas. E é uma energia que propaga, e aí eu volto lá pro início da nossa conversa, pro significado do benzimento. Transborda, é uma energia que transborda. Concordam comigo? Então sempre que alguém comenta comigo, Ana, eu tinha um avô, tinha uma avó, um pai, uma mãe que era benzedor, que era benzedeira, ou que ainda é, eu digo que bênção, benza a Deus, que bênção ter alguém na família que foi ou que é um benzedor, uma benzedeira que benze, que bênção, isso é uma grande bênção. É algo maravilhoso. Quando eu comecei esse programa, lá em 2023, o que a gente fazia? E a gente vai fazer nos próximos encontros. A gente realizava benzimentos. Então, para quem estava ali aprendendo a benzer, se abrindo para o benzimento, eu guiava e orientava as pessoas a realizarem junto comigo o benzimento. Então, tinha pessoas que chegavam, colocavam nomes para receber benzimento, e pessoas que estavam ali abertas para praticar o benzimento, para praticar a caridade através do ato, do gesto, do benzimento, do bendizer, do abençoar outras pessoas. Então eu ia guiando, porque muitas pessoas têm esse desejo, mas não sabem como fazer, não sabem como proceder, muitas também precisam de um incentivo. Então tem pessoas que são benzedores, benzedeiras que sabem benzer, mas precisam de um incentivo. Então, às vezes, quando estão ali sendo guiadas, acompanhadas, se abrem para realizar junto o benzimento. Então, uma pessoa benzendo tem muita força, 2, muito mais, 3, mais ainda. Quanto mais benzedores ali, ao mesmo tempo, propagando essa energia, transbordando esse amor, mais força, mais potência o benzimento tem. E essa energia, com certeza, chega com muito mais intensidade para quem está aberto para receber. Então, para quem colocou o nome para receber o benzimento, ou para quem está ali acompanhando e aberto para receber o benzimento, essa energia chega com muito mais força, com muito mais potência. Lógico que é proporcional, o recebimento é proporcional à abertura da pessoa. Hoje eu não falo mais nem tanto em relação à fé, porque sempre quando eu termino um benzimento, eu falo a frase clássica, que não é minha, mas é uma frase clássica dos benzedores, que é: eu que te benzo, mas é Deus e a tua fé que te curam. Hoje eu busco ir um pouquinho mais além, eu já não falo mais tanto em fé, falo mais em abertura, porque às vezes a nossa fé, ela tá enfraquecida, ela tá abalada. E aí falar para uma pessoa que se encontra com a fé abalada, que ela precisa ter fé, que o benzimento só vai funcionar se ela tiver fé, eu acho que é até um pouco cruel, doloroso. Ao invés de ajudar, pode até desestimular e deixar aquela pessoa mais triste, mais desamparada ainda do que ela já está. Então, eu prefiro falar sobre abertura. Estar aberto para o recebimento do benzimento, aceitar o benzimento. Porque tem pessoas que querem o benzimento, querem, entre aspas, mas ficam ali, ai, será? Ai, mas será que funciona? Ai, mas será que é do bem mesmo? Ai, cheio de obstáculo. E quando a pessoa está verdadeiramente aberta, sabe, eu quero mesmo esse benzimento, eu aceito, eu recebo, eu me coloco aqui para receber, esse benzimento ele chega com muito mais intensidade, com muito mais força, com muito mais potência. E é o movimento necessário, é a peça-chave, o primeiro passo para que você possa fortalecer a sua fé. Porque é normal, diante das circunstâncias da vida, do dia a dia, dos acontecimentos, a gente só vir aqui falar sobre fé fortalecida, eu acho um pouco cruel. Porque em vários momentos da vida a gente se pega com a nossa fé abalada, com a nossa fé enfraquecida. E isso é normal.
Isso é extremamente normal, comum, mais comum do que a gente imagina. E o meu papel, pelo menos essa responsabilidade que eu me coloco aqui, é a de ajudar, não a de prejudicar. Então o meu papel não é um papel de dar exemplos que são impossíveis de serem alcançados. Muito pelo contrário. É de compartilhar a vida real, a realidade. Então eu gosto também de compartilhar com vocês, e é por isso que eu tenho essa proposta da live, do programa Roda de Bênção, que é compartilhar a realidade do que é ser um benzedor, do que é ser uma benzedeira. Nem tudo são flores, e para quem teve a possibilidade de conviver de forma mais aprofundada, com uma intimidade maior, com algum benzedor, com alguma benzedeira, sabe do que eu estou falando. Eu não sou um ser sobrenatural, normal, assim como você, não tem nada demais, a não ser esse desejo de querer ajudar o outro, esse amor, essa missão, esse propósito que eu me coloquei. Porque, na verdade, Deus já colocou esse propósito em todos nós. Em todos nós. E é um mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. O que acontece é que muitas vezes nós ainda estamos no estágio de aprender a nos amar primeiro. Porque o mandamento de amar a si mesmo, ele vem antes. Amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, primeiro eu preciso aprender a me amar. E depois eu transbordo esse amor para o próximo. Mas é um mandamento. É só através do benzimento que eu transbordo esse amor? Não. Claro que não. Existem infinitas formas, infinitas possibilidades. Mas algumas pessoas escolhem transbordar através do bem-dizer, através do benzimento. E para aqueles que desejam transbordar dessa forma, para aqueles que têm essa vontade, para aqueles que têm esse desejo, eu me coloco aqui à disposição de ensinar, de compartilhar saberes, dividir, para que a gente possa juntos multiplicar. E muitas pessoas também perguntam, Ana, mas não é a mesma coisa. O benzimento à distância, será que ele funciona mesmo? Gente, eu deixo para vocês aqui, para quem me pergunta isso, e agora para quem estiver aqui, quem tem essa dúvida e estiver aqui acompanhando ao vivo, basta olhar os comentários. Basta puxar os comentários e ver os depoimentos, ver os testemunhos. Quantas pessoas realmente são beneficiadas? Se sentem em paz, sentem uma energia boa, uma energia positiva de acolhimento quando se abre para receber o benzimento. Mesmo através de um vídeo, mesmo através de uma live. De novo, não vou usar aqui a palavra fé, vou usar a palavra abertura. Quando você está aberto, quando você dá essa abertura, o benzimento ele funciona. Seja online, seja presencial, através de uma gravação ou de uma live, à distância ou não, ele vai funcionar de acordo com a nossa abertura, com a nossa entrega para esse movimento. Abençoada seja a tua fé que te trouxe até aqui. Abençoada seja a tua fé que despertou em ti o desejo por aprender mais sobre a prática do benzimento. Para fechar, para encerrar, para falar tudo sobre o benzimento, gente, isso leva horas. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro e não ia conseguir passar para vocês tudo o que eu tenho de conhecimento sobre a prática do benzimento, tudo que eu já aprendi, enfim, e até mesmo a gente trocar informações, porque eu não sou a detentora suprema dos conhecimentos sobre o benzimento. Eu tenho muito também o que aprender com vocês, com a experiência de vocês. Muitos aqui que conviveram com benzedoras, com benzedeiras, têm muito a ensinar
muito a compartilhar. Então a gente poderia ficar aqui horas e horas o dia inteiro e ainda não seria o suficiente. Por isso, eu pretendo voltar aqui mais vezes para compartilhar esses saberes com vocês sobre a prática do benzimento. Mas para a gente encerrar por hoje, eu pergunto: quem aqui aceita um benzimento? Quem aqui aceita receber um benzimento? Basta estar aberto, basta querer receber o benzimento. Podem também colocar, se vocês desejarem, enviar essa energia para outras pessoas, pode colocar o nome dessa pessoa aqui para sintonizar com a energia desse benzimento. Se for para você, Ana, estou aqui, só quero receber. Não precisa colocar seu nome, basta se abrir, basta aceitar, estar de coração, com o coração aberto e a mente também aberta para receber esse benzimento. Então eu vou pedir a licença de vocês para fazer aqui o ancoramento da energia do anjo de guarda de todos que vão receber esse benzimento. Intenciona essa vela, pedindo pelo ancoramento da energia do anjo de guarda de todos aqueles que se abrem para o recebimento desse benzimento, para o recebimento de uma bênção, de um bem-dizer. Intenciona essa vela pedindo proteção, amparo e o ancoramento, a firmeza do anjo de guarda de todas as pessoas cujos nomes foram colocados ou serão colocados aqui para o recebimento desse benzimento, e para todos que se encontram abertos, para todos que dão a abertura para o recebimento desse benzimento. Que assim seja, que assim se faça. Amém. Que a luz, que o amor que irradiam do teu anjo de guarda, do teu anjo guardião, possam servir como um farol na tua vida, um farol te guiando, te conduzindo no caminho do bem, no caminho do amor no dia de hoje. Amém. Pegar aqui também um galinho de arruda. Senti que era necessário. Para quem vai receber o benzimento, fique numa posição confortável, uma posição que seja confortável para você. Deixe as suas palmas das mãos voltadas para cima, as palmas das mãos viradas para cima. Pode apoiar nas pernas ou deixar o braço confortavelmente esticado ao lado do seu corpo, mas com as palmas das mãos viradas para cima. Essa é uma postura que simboliza a abertura, o recebimento. Feche os seus olhos. Leve a sua atenção para você mesmo, para você mesma, observando o seu corpo, observando como você se sente aqui e agora. Observando a sua mente, os pensamentos que estão permeando a sua mente.
sem julgamentos, sem julgar, apenas acolhendo e observando. Observe também a sua respiração. Observe se ela está lenta ou se ela está acelerada e curta. Observe a sua respiração. Agora, inspira profundamente o ar pelo nariz, bem profundo, e solta lentamente o ar pela boca, relaxando os ombros, o pescoço, aliviando também um pouco a sua mente. Repita essa respiração por mais 2 vezes, respirando de forma intensa pelo nariz e soltando lentamente o ar pela boca. E ao soltar, permita-se relaxar o corpo, aliviar um pouco o fardo da mente, os pensamentos. Eu quero que você se permita, aqui e agora, pegar todo o seu sofrimento, tudo aquilo que te angustia aqui e agora, que te deixa angustiado, angustiada, todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo, ansiedade, tudo de ruim. Eu quero que você se permita pegar tudo isso e simbolicamente colocar dentro de uma caixinha. Imagina que você pode tocar, que você pode pegar todo esse desconforto, todos os sentimentos ruins, tudo de ruim, e colocar dentro de uma caixa. Eu quero que você tente imaginar isso. Quero que você tente sentir que você consegue fazer isso. Você olha para essa caixa, agora com as suas dores, com os seus sofrimentos, com os medos, todos eles ali dentro. Você pega essa caixa e coloca ela do seu lado. Coloca essa caixa do seu lado. Esses sentimentos já não estão mais dentro de você, estão dentro da caixa que nesse momento você colocou de lado. Por um momento, por um instante, você ainda os vê, porém já não estão mais dentro de você. Nesse momento, uma presença, uma energia poderosa, iluminada, uma energia de luz, se aproxima de você e toma conta dessa caixa. Essa energia poderosa é a energia de São Miguel Arcanjo, que vem para promover a cura
e a limpeza energética e espiritual na sua vida, de tudo aquilo que já não te serve mais, de tudo aquilo que te incomoda, de tudo aquilo que te causa dor e sofrimento. Arcanjo Miguel agora cuida dessas energias. Permita-se confiar e entregar a São Miguel Arcanjo a sua caixa de dores, sofrimentos, doenças, angústias, medos. Entregue e confia. Arcanjo Miguel cuida, transmuta, purifica e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te benço. Em nome e na força de São Miguel Arcanjo, eu te benço. Cruza o teu corpo, promovendo toda a limpeza necessária, afastando do teu corpo, afastando da tua mente, afastando do teu ser, do teu coração, da tua memória, toda dor, toda doença, todo sofrimento, todo desconforto, todo medo. Tira o carrego, tira a maldição, em nome de Deus e de São João. Tira o carrego, tira a maldição, em nome de Deus e de São João. Tira o carrego, tira a maldição, em nome de Deus e de São João. Que todas as correntes simbólicas e materiais que te aprisionam a memórias negativas passadas, a sentimentos negativos, a cargas negativas, a fardos negativos e pesados sejam aqui e agora rompidos. Todos os nós sejam aqui e agora desfeitos, desatados. Em nome e na força de São Miguel Arcanjo, aqui e agora, eu cruzo, abençoo e consagro essa limpeza, essa transmutação energética. Que assim seja. Que assim se faça. Amém. 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 Eu que te benzo, mas é Deus e a tua fé que te cura. Abençoada seja a tua fé. Amém. Pode, para quem quiser complementar a energia desse benzimento, pode acender uma vela, deixar uma velinha acesa, pode colocar do lado da vela um copinho com água, fazer esse movimento de fazer a firmeza do anjo de guarda de vocês. Ana, acendi a vela, deixei o copo com água do lado, o que eu posso fazer? Reza um Pai Nosso,
reza uma Ave Maria, uma outra oração da sua preferência, conversa com Deus, conversa com o seu anjo de guarda, tá bom? Fiquem à vontade. E quando a vela terminar de queimar, se para quem deixar o copinho com água do lado, quando a vela terminar de queimar, descarta a água, preferencialmente na terra. Pode ser num vasinho com plantas, pode ser na terra de um jardim, ou vocês podem também, se não tiver essa possibilidade, então se vocês não puderem, não tiver um vasinho de plantas para colocar água, ou um quintal, um jardim para colocar essa água, vocês podem descartar no ralo da pia mesmo. Agradece e descarta. Mas essa água, quando a gente acende ela junto com a vela, e ainda mais para vocês que querem potencializar a energia desse benzimento, a água ela é a purificação, ela é a limpeza. Então, essa água em específico, ela pode absorver as impurezas, a negatividade. Enquanto o fogo vai transmutando, enquanto o elemento fogo da vela transmuta, essa água purifica, essa água limpa. Então, a gente não bebe, a gente descarta ela no final, ok? Que bom, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu que agradeço vocês por essa troca, porque sempre é uma troca de palavras, uma troca de carinho, uma troca energética. A troca, ela existe, então sempre é uma troca. Agradeço profundamente vocês, agradeço por compartilharem comigo, por dividirem comigo o tempo precioso de vocês, me ouvindo. Fico muito feliz e agradecida pelo interesse de vocês em aprender mais sobre a prática do benzimento. Preciso ir, um beijo grande, fiquem com Deus, sobre a proteção de São Miguel Arcanjo e até o nosso próximo encontro.